Oi, gente! Bom, hoje a gente vem com mais uma aula de Direito do Consumidor e a gente vai seguir aquilo que a gente vem fazendo em todas as aulas, né? Que é a explicação da matéria de acordo com a ordem estabelecida lá no CDC. E aí a gente chegou no artigo 81, que é um artigo muito importante que dá início a uma série de questões no âmbito da tutela coletiva dos direitos do consumidor. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que o artigo 81 ele vai falar é que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Então, existem basicamente duas formas de que o consumidor ele seja, de alguma maneira, ressarcido, ou que, de alguma maneira, seus direitos e interesses sejam tutelados no âmbito do Poder Judiciário. A gente sabe que uma das formas mais comuns, e é muito fácil a gente perceber isso, é que quando, por exemplo, você comprar um produto defeituoso, ou enfim, tiver qualquer dano que decorra de um produto ou de um serviço, você pode recorrer ao Poder Judiciário buscando uma tutela do seu direito. E aí, nesse caso, você vai pedir um ressarcimento, ou uma troca, ou enfim, você vai demandar em juízo, ou seja, lá no Poder Judiciário, através de uma ação individual, determinados direitos e interesses que tenham sido violados, certo? Então é muito fácil a gente perceber, é uma forma bastante comum de todo mundo. Mas existe uma outra forma, e é isso que o artigo 81 vai falar no caput, de buscar a tutela dos direitos desse consumidor. E a tutela coletiva, ela ganha esse espaço. Bom, e aí a partir do artigo 81 é que a gente vai lidar e vai tratar sobre o tema da tutela coletiva no âmbito das relações de consumo. Bom, existem situações em que a tutela individual ela sempre vai ser possível, mas existem situações em que a tutela individual, se ela for buscada sempre só individualmente por cada consumidor afetado, ela vai dar origem a muitas ações, então ações múltiplas. Então vocês imaginem, vamos supor que houve um determinado produto estragado colocado no mercado, e aí foram milhares de consumidores afetados. Se todo mundo entrar com uma ação individual no âmbito do Poder Judiciário, a gente vai ter muitas ações tratando do mesmo assunto com os mesmos problemas. E aí, visando otimizar e trazer mais eficiência, inclusive para os próprios consumidores, que vão ter uma demanda atendida de maneira mais rápida, é que é possível a gente falar em tutelas coletivas, em que esse direito de todos esses consumidores vai ser demandado em juízo numa mesma ação, numa ação coletiva. Então, é basicamente isso. Uma das maiores vantagens dessa tutela coletiva é exatamente essa busca em juízo de maneira coletiva, envolvendo vários consumidores que foram prejudicados de alguma maneira. Bom, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Bom, o artigo 81, então vamos continuar. Ele vai trazer 3 incisos. Em cada um desses incisos, ele vai determinar 3 tipos de direitos. Então, no inciso 1, ele vai falar dos chamados interesses ou direitos difusos. No inciso 2, dos direitos e interesses propriamente coletivos. E no terceiro inciso, ele vai falar de direitos e interesses individuais homogêneos. Essas 3 categorias de direitos e interesses, elas dão origem às tutelas coletivas. Então, quando eu estiver diante de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, significa que eu posso ir a juízo através de uma ação coletiva, certo? Mas como é que ocorre essa ação coletiva? Antes da gente falar o que são cada um desses direitos, é importante a gente perceber que se na ação individual o próprio consumidor ou representado por alguém, ele vai com uma ação, ele propriamente é o legitimado da ação. No caso das ações coletivas, como eu vou ter
é como se eu tivesse uma pessoa que vai representar coletivamente, que vai substituir aquele conjunto de consumidores em juízo. Então não vai ser cada consumidor demandando, né? Exatamente porque não é uma ação individual, é uma ação coletiva. E aí, nesse caso, a gente chama dos legitimados ativos, que são as pessoas que são aptas a propor essa tutela coletiva em juízo, buscando esses direitos dos consumidores em face de um determinado fornecedor. E aí, o artigo 82 vai dizer pra gente quem são esses legitimados. Ou seja, quem são essas entidades ou órgãos que podem efetivamente ir a juízo em nome desses vários consumidores que existem. E aí, eu vou já ler para vocês quem são eles, antes da gente definir os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bom, primeiro legitimado é o Ministério Público. Depois ele fala a União, os estados, os municípios e o DF, ou seja, todos os entes federados. Vai falar também as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, tá? Especificamente destinadas à defesa dos interesses do consumidor. E também ele vai falar das associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, que incluam entre as suas finalidades institucionais, né, a defesa dos direitos do consumidor. Então, lá no artigo 82, o Código vai definir pra gente quem são esses legitimados aptos a propor ações coletivas visando proteger, assegurar, garantir ou, inclusive, buscar reparação por direitos que tenham sido violados dos consumidores, certo? Mas voltando para o artigo 81. A defesa coletiva, ou seja, a tutela coletiva por meio de uma ação coletiva, ela vai ser exercida quando a gente estiver em face de 3 tipos de direitos: difusos, coletivos, individuais homogêneos. Mas o que são esses direitos? Vamos lá. Inciso 1º. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos do CDC, são os transindividuais, ou seja, que ultrapassam o indivíduo, afetam mais do que um indivíduo, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação em que há direitos difusos prejudicados por um determinado fornecedor, que aí talvez assim vocês consigam entender que características compõem esse direito difuso. Vamos lá. Quando um fornecedor ele veicula na televisão ou mesmo na internet uma propaganda, uma publicidade que é enganosa, a gente já tratou de publicidade enganosa, em que toda uma coletividade ela é afetada, eu tô falando de um direito difuso. Por quê? Porque eu não consigo determinar quem são os consumidores efetivamente prejudicados. Toda coletividade é prejudicada quando é lançada uma publicidade enganosa ou abusiva, né? Eu não consigo determinar o prejuízo de maneira direta. Ele é um prejuízo geral pelo simples fato de uma publicidade dessa natureza estar sendo veiculada. Eu não consigo determinar quem efetivamente assistiu, né? Quem estava com a televisão ligada no momento daquela propaganda no Brasil inteiro. Eu também não consigo determinar quantas pessoas tiveram acesso a essa publicidade que está na internet. Então, por ele ser um direito muito abrangente, com sujeitos, né, titulares indeterminados, ou seja, toda a coletividade é sujeito desse direito, eles são chamados de direitos difusos, certo? E aí, a forma por exemplo, de reparação que o Ministério Público vai buscar, ele vai visar essa preocupação com o fato de uma publicidade desse nível estar circulando em torno da sociedade. Por exemplo, uma publicidade abusiva que entre em desacordo com as diretrizes, por exemplo, de publicidade infantil, que expõe as crianças a um determinado perigo ou que explore esses desejos das crianças. A gente já conversou em sala de aula como esse tipo de publicidade não pode acontecer. Ela é uma publicidade que eu não consigo nem determinar quem
foi afetado por essa publicidade? Que crianças são essas? Todas as crianças, toda a sociedade de maneira geral. Razão pela qual eles são chamados de direitos difusos. Tudo bem? Bom, vamos para os próximos direitos para a gente fazer um comparativo. Em cada um eu vou dar um exemplo. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos são, assim, entendidos para efeitos do CDC, os transindividuais também, de natureza também indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou seja, quando os consumidores têm uma ligação, ou eles têm uma ligação com a parte contrária, ou seja, com, por exemplo, um determinado fornecedor, por uma relação jurídica base. Então aqui o foco para a gente determinar se um direito ele é estritamente coletivo, né? Coletivo propriamente dito, é quando eu tenho essa relação jurídica base. Vou dar um exemplo. A gente também já conversou em sala de aula que as mensalidades, por exemplo, escolares, elas podem sofrer um aumento abusivo. Aliás, não podem sofrer um aumento abusivo, né? Mas se isso acontecer, é uma afronta ao CDC, aos direitos dos consumidores, e aí ela merece a devida reparação e tudo mais. Bom, se há um reajuste abusivo de uma mensalidade escolar de uma determinada escola, eu consigo determinar quem são os sujeitos afetados por aquele aumento daquela mensalidade, né? Os pais e alunos. Os pais e alunos daquela escola específica. Então, diferentemente dos direitos difusos, em que eu tenho sujeitos indeterminados, porque toda a coletividade é afetada, aqui não. Eu consigo determinar exatamente quem foram as pessoas afetadas, porque são aqueles alunos que tiveram a mensalidade reajustada de maneira abusiva. Alunos e pais que pagam, né, essa mensalidade. E aí eu consigo determinar. Então, esses pais, entre si, eles não têm nenhuma relação jurídica, mas eles formam um grupo de pessoas que estão ligadas nessa circunstância porque mantém uma relação jurídica com a escola. Essa relação jurídica de consumo, em que eles são consumidores de um serviço ofertado por aquele fornecedor, por aquela escola. E aí eles são titulares também desses direitos coletivos propriamente ditos, merecendo também a tutela pela via coletiva. Claro que você individualmente pode ir a juízo contra a mensalidade abusiva que foi feita pela escola do seu filho. No entanto, também há a possibilidade de algum daqueles titulares, daqueles legitimados ativos, como MP, entes federados, associações, de eles mesmos entrarem em juízo buscando essa reparação dos consumidores de uma determinada localidade afetados por esse aumento abusivo, uma vez que eles tomem conhecimento dessa situação. Tudo bem? E aí a gente vê claramente como é mais favorável, de uma maneira geral, que a via seja a via coletiva. Muito mais do que a individual, porque se você imagina que todos os pais, 500 pais de 500 alunos demandando em juízo por conta desse aumento abusivo, são 500 ações diferentes. Enquanto que na tutela coletiva, o MP, por exemplo, pode entrar com essa ação buscando a tutela desses 500 consumidores afetados de uma vez só. E aí vai ser proferida uma única sentença que vai privilegiá-los de maneira geral. Então, é muito interessante a gente perceber com esses exemplos como a tutela coletiva ela pode ser uma coisa favorável e facilitar realmente. É mais uma forma de melhorar, de ajudar, de contribuir com a tutela dos direitos dos consumidores, tá? E por fim, a última categoria de direitos que o CDC vai falar são os direitos ou interesses individuais homogêneos, que são os decorrentes de origem comum. E aí o código ele é mais sucinto para falar de direitos individuais homogêneos. Bom, vamos lá. Os direitos individuais homogêneos, assim como os direitos coletivos e diferentemente dos direitos difusos, eles têm também os titulares determinados ou pelo menos determináveis. Ou seja, eu posso determinar, eu tenho possibilidade de determinar aquelas pessoas que sofreram com algum prejuízo decorrente dessa quebra na relação de consumo. Mas o que importa aqui é que essa violação, esse prejuízo,
ele tem uma origem comum de todos eles. Eu poderia buscar a tutela pela via individual, mas por conta de uma origem comum, há a possibilidade de que essa tutela seja buscada coletivamente em juízo. A gente não tem relação jurídica base, não se trata de uma afetação de toda a sociedade, mas tem a ver com uma origem comum desse prejuízo ao consumidor. Então vamos lá, vamos pensar no exemplo. Se houve a colocação de um produto no mercado estragado, de um determinado lote, por exemplo, eu consigo determinar quem são os consumidores afetados com aquele lote. Claro, desde que eu tenha como rastrear o lote, eu saiba aonde esse lote foi colocado no comércio, né, por onde ele foi comercializado, e eu consigo definir os consumidores que de fato foram prejudicados, por exemplo, com esse produto estragado. E cada pessoa, cada consumidor que sofreu um determinado prejuízo, ele consegue sim ir a juízo individualmente e buscar, até porque o prejuízo vai depender de cada um. Tem gente que vai ingerir, por exemplo, uma quantidade de um produto e isso vai causar um prejuízo pequeno, outras pessoas vão sofrer um mal muito grave, então são prejuízos variáveis mesmo, porque eles decorrem de uma origem comum, mas eles podem ter efeitos muito diferenciados. No entanto, o que o código faz é que mesmo que sejam prejuízos diferentes, que variem entre esses sujeitos, diferente da abusividade da cláusula, que afeta todo mundo de maneira igual, e diferente da publicidade enganosa, pelo mesmo motivo, aqui não, aqui há realmente uma diferença de como esse prejuízo vai se dar para cada consumidor. No entanto, o CDC permite que a tutela também se dê de maneira coletiva, porque eles têm uma origem comum. Então, todos aqueles consumidores que consumiram determinado produto colocado no mercado de maneira estragada, eles podem ser tutelados pela via coletiva, através de uma das entidades lá do artigo 82, né, dos legitimados estabelecidos. Então, é importante a gente perceber que isso é uma outra forma de se possibilitar a tutela coletiva, realmente visando ampliar as formas de ações lá no Poder Judiciário pela via coletiva, tá bem? Bom, por hoje eu vou deixar a gente com essas informações desses dois artigos, porque são informações muito relevantes, e eu vou colocar lá no nosso portal algumas perguntas, outros exemplos sobre direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos, para que a gente reforce essas diferenciações que são muito cobradas e talvez a parte mais importante no âmbito dessa matéria. Porque essa divisão entre esses três tipos de direitos, ela está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, mas ela é utilizada por vários outros ramos do direito que também utilizam a tutela coletiva. Então, por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, a gente também trabalha com tutela coletiva de direitos trabalhistas, e eles também são divididos em individuais homogêneos, difusos e coletivos. Eles podem ser de 3 espécies, e aí a gente aplica o CDC para definir quais são cada um. No âmbito do direito ambiental, enfim, em muitas situações da vida cotidiana, em muitos outros ramos do direito, o CDC ele é aplicado também, não só nas relações de consumo. Então é um tema muito importante. Esse artigo 81 e também o artigo 82, que vai falar dos legitimados, são artigos essenciais e fundamentais. Então eu vou passar mais atividades, outras coisas para vocês estudarem sobre o tema, para que isso fique reforçado e que vocês saiam dessa disciplina sabendo diferenciar e definir quando eu falo de cada um desses tipos de direitos e interesses. Tudo bem? A gente se vê na próxima aula.